Posso ver os corações e do seu muito me agrado. Você é uma pura criança, mas se permitir que o mau posicionamento de alguém seja desculpa para agir com brutalidade, se tornará pior do que aquele que abomina. Por que fazer a alguém algo que não gostou que fizessem a ti? É melhor plantar 20 sementes de amor e só uma florescer do que plantar apenas o ódio. E esta é uma das frases lindas e incríveis do livro que eu vos trouxe hoje, que é A Lágrima de Vidro, de Gabriela Costa. Este vídeo vai estar dividido em 3 partes, portanto, para quem nunca leu, fica aqui nesta primeira, que eu vou falar um pouquinho sobre o geral do livro, sem spoilers, e depois pulo para o minuto que vai aparecer aqui no ecrã, que é o final, onde eu vou dar a minha opinião sobre o livro. Para quem já leu, muito simples, pode ficar todo o vídeo, que vai ser, eu vou dar primeiro as opiniões gerais e o que acontece geral no livro, depois coisas mais particulares e contar realmente partes do livro com spoilers, e depois então, final, as considerações. A Lágrima de Vidro vai-nos contar a história de Gracia Spilford, que trabalha como costureira num castelo para aumentar a renda da sua família adotiva. Outra personagem que é muito presente aqui no livro é a sua irmã, Charlotte, e nós conseguimos perceber logo no início que a relação entre as duas não é assim das melhores. Este livro retrata a viagem de Grécia à Ilha do Dragão, um lugar cheio de podridão, cheio de maldade, onde ela vai ter que enfrentar muitos desafios, muitos mistérios, maldições, e vai descobrir que o seu sangue é mais poderoso do que ela achava. Fora tudo isso, ainda vai ter que sofrer com alucinações de um leão branco que não para de lhe aparecer. Tendo em conta tudo isto, ela vai ter que dar a vida e lutar pelo seu lugar na realeza. Agora, se não leste o livro, por favor, faz-te esse favor, vai ler o livro, que eu vou falar aqui com as pessoas que já leram sobre os aspectos mais específicos. Para quem já leu o livro sabe muito bem que coisa importante deste livro são as alucinações com o leão branco. E eu separei aqui algumas frases do capítulo 2 que dizem: a sua primeira alucinação a levar a uma floresta com árvores mais altas do que a sua visão poderia alcançar. E depois abaixo diz: ao olhar para o lado direito, a pequena Grécia avistara um grande leão branco descansando sobre uma pedra. Por isso é muito interessante como nós acompanhamos todo o crescer dela, porque ela vai crescendo ao lado do leão branco, que ela ao fim e ao cabo nem sabe bem quem é, mas sabe que é um amigo dela, ela gosta dele. E isso é muito interessante, nós sabemos que esse leão esteve presente nas diversas alturas da vida dela desde pequena. No início deste livro conseguimos perceber logo que a relação entre Grécia e Charlotte, a sua irmã, não é das melhores, nem nada que se pareça. E elas estão as duas na orla da praia, quando a Charlotte vê um rapaz e elas acabam por entrar num barco que vai em direção à Ilha do Dragão, que elas acreditam que é um paraíso, uma coisa incrível, maravilhosa. Então vai toda a gente em festa naquele barco para a Ilha do Dragão. O nome desse rapaz é Isaiah, e quando eles chegam ao barco, começa a haver um burburinho de que o Rei Drágua, o Rei das Sombras, vai fazer um grande anúncio perante todo o seu público. E adivinhem só? O anúncio era que Grécia era filha de Drágua. E a partir daí é incrível. Drágua começa a tratar super, hiper, mega bem Grécia, dá-lhe um dos melhores quartos, trata realmente como sua filha e faz tudo o que pode por ela lá, ela é super bem tratada, está a adorar estar lá. Até que as coisas começam a dar um pouquinho para o torto e Drágua começa a destratar a filha um pouco e inclusive na página 59 nós lemos uma fala do Drágua que diz: quando um domador chega até um cavalo selvagem pela primeira vez, há o tempo para o amansar. Seu tempo de bajulações e regalias terminou, Grécia. E aí a gente começa. Logo na página a seguir, na página 60, há um pormenor importante, que é a Grécia começa a rejeitar o leão. E então o leão diz-lhe que há muito tempo que ela não o vai ver e ela diz-lhe: como é que eu vou controlar as minhas alucinações para te ir ver? Isso é uma tonteria, não é assim que se passa, eu não te posso controlar para te ir ver. E ele diz: não, na verdade é sempre que tu me queres ver, tu consegues ver-me. Logo depois, num dia de manhã, vão acordar a Grécia e dizem para ela se despachar porque vai haver um torneio, daqueles que costuma haver, entre homens que sabem lutar
e disputam entre si um torneio de espadas. O que nós não esperamos é que quem vai disputar é um desses homens com Grécia. E o Drácula diz que ela tem que provar que é merecedora de algo, por isso ela sim vai disputar nesse torneio. E ele diz assim: se o medo a fizer gritar, mais do que dor sentirá, a dignidade perderá, desmerecedora se tornará. 47 chibatadas é isso que receberá, de boca calada as suportará, se assim não o fizer, nas profundezas do mar afundará. No início da luta, o pai dela, o suposto pai, o Drácula, manda toda a gente parar e ela ainda diz com esperança: eu sabia que não me ias fazer isso. Até que ele diz: bom, não é para fazer sentir dor, é só para ela se tornar merecedora, por que não dar-lhe a pena que se dá aos perdedores? E então parte Grécia para as 47 chicotadas. Não vou falar muito sobre esta cena porque até acredito que o YouTube não vai permitir, não tenho a certeza, por isso não vou usar muitas palavras que estão aqui descritas, mas é muito forte a maneira como está aqui descrito ela, portanto, a levar. E o resultado é que ela fica uns bons dias a dormir, em coma, vamos dizer, a dormir. Quando ela se desperta, vai por um corredor e entra numa pequena salinha e vê algo chocante, horrível, que é nada mais nada menos do que Drácula a dançar com almas. No final da sala estava um grupo de 5 homens sem expressão. 4 deles tocavam violinos, acompanhados por um exímio pianista. A música era fria e sem vida, tocada num tom fúnebre, trazendo um ar sombrio para um ambiente vazio, exceto por um armário. Ao centro, o rei Drácula era o condutor de uma valsa compassada num ritmo lento. Isso não pareceria tão estranho se ele não estivesse dançando com uma figura semelhante a ela. E assim, Drácula diz-lhe que roubou a alma dela. Na verdade não roubou, ela entregou-lhe a sua alma quando decidiu aceitar todos os seus desafios e entregar-se a ele como sua filha. Quero relembrar que tudo isto acontece ainda dentro do navio de Drácula, mas a viagem acaba e eles chegam à ilha do dragão. Ao sair do barco, Grécia olha para aquela ilha e quase tem um ataque cardíaco, porque a ilha é podre, é escura, com buracos, é algo horrível, muito mau. Tem mau cheiro, um cheiro a podridão tremendo e Grécia assim quase que se passa ao ver aquilo. Mas um facto importante é que nem toda a gente via aquilo que Grécia estava a ver. Muito pelo contrário, muitas das pessoas que estavam com ela estavam fascinadas e diziam: uau, meu Deus, que coisa incrível, porque viam uma ilha perfeita, tipo um paraíso. Só que Grécia não via nada disso. Uma outra coisa que eu achei também muito interessante neste livro é que relata um encontro, portanto, sexual, da parte de Grécia e Aiséia. E depois disso, depois de serem os dois do quarto, Grécia passa a ver a ilha como um grande castelo, uma coisa assim, uau, aquilo que realmente as pessoas anteriormente, tinham descrito um paraíso. Tanto que ela diz assim: percebeu como tudo parece impecavelmente limpo? E o Isaiah responde: sim, devem ter dado uma arrumação quando nós estávamos a dormir. E depois ela diz: o castelo todo estava milagrosamente arrumado e limpo também. A ilha de repente parecia agradável. A competência de tais servos para limparem todo aquele lugar em apenas algumas horas era invejável. Tudo parecia impecável, até mesmo as raposas horripilantes haviam desaparecido. A orquestra era novamente composta por corpos humanos. Tudo parecia voltar ao normal. Ela via, como está aqui escrito, algumas coisas um pouco estranhas e uma delas é que a orquestra eram esqueletos. Não eram pessoas, e sim esqueletos. Com todas estas coisas que a Grécia já tinha passado, a Charlotte, a sua irmã, começou a ter um pouco mais de empatia, de compaixão, e realmente ela confessou-se e disse que realmente gostava da Grécia, mas tinha ciúmes e tudo mais, e estava um pouco revoltada. Mas elas fizeram as pazes, voltaram ali ao seu amor de irmãs, no caso adotivas, mas irmãs. Só que elas estavam numa festa onde estava toda a gente e Drácula também. Quando Drácula lança uma lança para uma flecha, para um homem, e o homem cai no chão com muitas dores, o corpo a enrijecer. E Charlotte ajoelha-se e começa a gritar tanto que os músicos param de tocar
E o Drácula fica tão furioso com isso, que lança novamente, só que desta vez em Charlotte. E aí é o fim de Charlotte, que depois é atirada de um penhasco para o mar. Grécia então descobre que a Isaiah era um mentiroso também e fazia parte de todo o plano do Drácula. Então desobedece-o e ele manda que os guardas a levem até ao Drácula. E uma coisa muito interessante é que diz, uma fala do Drácula aqui. Ele agachou e fincou as unhas na mandíbula de Grécia, forçando-a a olhar para ele. Veja, criança, ficou certo de repente, a sua voz tornando-se intensa. Você também é apenas mais um dos meus corpos, com a alma vazia. Apenas mais uma manipulação que eu coleciono no armário. Eu a odeio desde antes de conhecê-la. Persuadi-la foi divertido. Você estava tão cansada da sua própria vida que acreditou em cada mentira que eu contei. Você antes era digna, mas eu a transformei na rainha da farsa. Grécia então começa a perceber o esquema que se passa ali. Não passava de um sítio super escuro, que não prestava, cheio de maldade, mas que muita gente ainda tinha escamas nos olhos e não viam o que acontecia ali. Então, Drácula tenta matar Grécia. Longe dali, as pessoas com escamas nos olhos festejavam. A orquestra de esqueletos garantia que os gritos de todos aqueles que estavam no poço não se sobressaíssem à música. Os homens de Drácula e centenas de raposas formavam um populoso círculo ao redor do poço. O som de algazarra aumentava. As raposas misturavam as suas malditas risadas aos gritos sedantes por sangue cuspidos da boca de cada soldado. E está Drácula com uma lâmina envenenada cada vez mais perto do pescoço de Grécia, num poço onde eles a haviam mandado prender, prestes a matá-la. E ela então, com todas as suas forças, grita pelo leão. E então, depois de um grande terremoto, aparece um grande leão branco com uma capa vermelha. E Drácula diz-lhe: o que é que estás a fazer aqui? Tu não podes entrar aqui, este é o meu território. E ele diz: há algo no teu território que me pertence a mim. E a última frase do capítulo 20 diz: ela voltaria como a filha do leão branco. A partir daí ela é levada para o castelo do leão branco e aí sim, muito bem tratada. O leão a incentiva a voltar a escrever, que era algo que no início do livro ela gostava muito de fazer. Diz que ela é talentosa, apoia, dá-lhe tudo o que tem, tudo de bom. E começa um processo entre eles os dois para ela entender muitas das coisas, porque afinal ela julgava que eram alucinações e percebe que é mais do que isso. E começa aí esse processo entre eles os dois, o desenvolvimento de uma amizade, de um relacionamento. O leão começa a deixar-lhe alguns presentinhos, tipo uma tradição, e alguns bilhetes, e aqui é um que eu acho muito interessante. Este foi o primeiro vestido que usou quando nasceu. Com muito amor guardei-o por anos para manter a vivacidade dos sentimentos que invadiram o meu peito quando olhei para você pela primeira vez. Eu sempre a desejei, Grécia, e sonhei com você antes mesmo que existisse. Você não foi gerada da maneira comum, você foi criada por minhas próprias mãos. Você tem poder, mais do que ousa pensar existir. Meu sangue corre por suas veias, cada uma delas. Sabe que toda a natureza aguarda pelas minhas ordens para existir. Eu fiz as estrelas e o seu brilho, a lua e sua majestade, o sol e o seu vigor. E mesmo assim não há nada mais belo, nada que me apaixone mais do que você. Eu amo você imensamente e para sempre, minha filha querida. Seu pai e rei. Entretanto, devido àquelas aventuras que ela teve com a Isaiah, ela começa a descobrir e a suspeitar que está grávida. Coisas muito interessantes com o leão acontecem. Por exemplo, ele pergunta-lhe que cor é que ela quer que amanheça no dia a seguir e coisas assim. E ela começa a entender o que é realmente um reino bonito como ela esperava que fosse o outro e que não era. Você chama as estrelas pelo nome. Surpreendeu-se ela, sem conseguir pensar direito para formar novas frases. O brilho intenso e a majestade que exalavam do céu havia deixado Grécia sem palavras. É claro, disse o leão em seu tom gentil habitual. Querer cada uma delas, como poderia ser diferente? Por que me quis mostrar tudo isto? Perguntou Grécia, enquanto admirava a luz e a brincadeira das estrelas. Queria mostrar o quanto me importo com elas, Grécia. Talvez, se soubesse o quanto as amo, escutar que eu a amo muito mais e que a minha criação favorita soasse diferente. Talvez assim você saiba que jamais, nem por um segundo, deixei ou a deixarei de lado. Sempre esperei que voltasse para mim.
Observando a lua e as estrelas, Grécia invejou a forma como elas estavam despreocupadas. Elas amavam e eram amadas pelo leão. Nada mais importava. Contudo, Grécia estava com uma grande preocupação, que era o leão não aceitar o seu filho ou o filho ser reclamado como império do Drácula, por ter sido feito lá. Agora, duas coisas muito importantes. Sempre que Grécia chorava, o leão dizia-lhe que eram e não passavam de lágrimas de vidro. E isso é muito importante para o final da história. Fora isso, outro pormenor é que Grécia começa a apaixonar-se pelo general Zion. E Zion por ela. Certo dia, enquanto ela dançava com o leão, ela acabou por soltar que estava apaixonada e o leão já sabia por quem, pelo Zion, e até lhes deu a sua bênção de ficarem juntos. A Aiseia ainda tentou lutar por ela e ainda apareceu nos sonhos dela e tudo mais, mas ela estava disposta a nunca mais voltar para a Aiseia, por mais que as suas desculpas, e ele tivesse desculpas para todas as suas ações e mais algumas. O problema é que a Aiseia ainda estava a tentar lutar por ela e ainda aparecia nos sonhos dela. E ela estava atraída pelos dois homens e um pouco sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, Zion, todo apaixonadinho por ela, vai e pede-lhe em casamento, numa cerimónia muito bonita. O que nós não esperamos é que Grécia saia a correr e vai direto ao trono do leão. Mas então ela tem lá uma conversa com o leão, ele acalma e ela volta e diz sim ao Zion. Alguns dias depois, Grécia vai ao estábulo dos cavalos e, curiosamente, está a Aiseia lá, escondido, a tentar mais uma vez que ela volte para ele, e ela diz-lhe que não, que se vai casar com o general Zion, e conta-lhe também que perdeu a gravidez, portanto ficou um pouco fraca, mas perdeu a gravidez, perdeu o bebê e não tinha mais nada que a ligasse a ele. Infelizmente, a Aiseia começou a tentar seduzir Grécia até que realmente conseguiu e eles voltaram a cair na mesma asneira, os dois. Então ela decide fugir com a Aiseia, prepara-se, pega em todas as suas coisas e, quando está a atravessar o jardim para sair das fronteiras do palácio do Rei Leão, ela encontra a Aiseia com uma mulher nua. E então ela percebe tudo e foge sozinha do palácio. Mal ela sai do reino, ela começa a perceber novamente toda a podridão e a escuridão que existia fora do reino do leão. E ela dirige-se à Rua do Comércio, onde vai ser abordada por diversas pessoas e uma loucura. Ela completamente perdida ali no meio de toda aquela gente que está a abordá-la para um monte de coisas. Então, uma velhinha que estava aí nessa rua diz: "Eu sei quem tu és a filha do leão branco." "Não sou mais filha de ninguém", rebateu. "Olhe para mim, não moro mais em um palácio, senhora." "Sempre será uma princesa, mesmo que coberta de sujeira, a lama não encobre o seu sangue." E então, essa senhora vende-lhe uma pulseira e pede-lhe os brincos em troca, só que ela diz: "Não, os brincos não." Então a velha diz-lhe: "Então devolve-me a pulseira." Mas a pulseira não quer sair do braço dela. E então existe uma maldição, que é a seguinte: quando a filha do leão branco o seu coração entregar, pouco a pouco a sua carne apodrecerá e certamente morrerá, a não ser que outra pessoa convença a um bracelete experimentar. Por isso ela tinha que vender aquela pulseira a outra pessoa para quebrar a maldição. E aí começa todo o dilema de Grécia. Ela tenta até vender a pulseira, mas ninguém queria aceitar e ela começa a pensar: será que há alguém menos merecedor do que eu para morrer em meu lugar por causa desta pulseira? Será que é mesmo isso que eu vou fazer? Dar a minha morte a alguém só porque eu não quero morrer? E foi então que tudo começou a virar pó. Tudo se estava a desfazer em pó, inclusive ela. E com as suas últimas forças, cheia de vergonha, ela decide chamar pelo leão. O leão chega e começam até a tirar-lhe lanças e flechas para tentar matar o leão e a gritar: deixa morrer, porque ela merece morrer. Até que aparece o Drácula com um chapéu pelo meio do povo e já anuncia a sua vitória perante o leão. "Nem sempre se ganha, leão", debuxou Drácula. "Venci. Não há nada que possa fazer. Ela já foi marcada, o seu corpo todo já está apodrecendo.
Desejou que seus filhos tivessem a escolha ao invés de apenas obrigá-los a servir no palácio. Quis amá-los, quis ser amado. É isso que eles fazem quando podem escolher. Traem você. A profecia diz que alguém deve pagar pelos braceletes amaldiçoados. Eu vou no lugar dela, diz o leão. Você morrerá? Não, exclamou Grécia. Deixe-me morrer. Eu mereço muito mais do que isso. E o leão a ignorou e disse sim. Então colocam a pulseira no leão e ele começa a desvanecer-se em pó também. E eles começam a trocar um bonito diálogo sobre como o leão perdoa a Grécia e sobre como a história dela não termina ali, muito pelo contrário, vai começar a partir dali. Ela volta, pede desculpa ao Zion, eles conversam e 3 dias depois vai ser a coroação da Grécia. Ela vai se tornar a princesa, a rainha do reino. Mas claro, ela sente muitas saudades do seu pai e ela própria lembra-se das lágrimas de vidro, mesmo nunca tendo entendido o que é que eram. Longe do leão, a vida tem curtos lapsos de felicidade, mas é triste e sombria. Gotas em meio a um mar de amargura e desgosto, rápidos momentos de conforto em meio à sujeira, e perto dele a tristeza pode até aparecer, mas ela é apenas um curto lapso em uma vida repleta de alegrias. Eu uso uma coroa enquanto a imagem no vidro chora. Não é a minha realidade. E então, na última página, ela chega à conclusão do que eram as lágrimas de vidro. Lágrimas de vidro não passavam de pequenos lapsos de tristeza no meio de uma vida repleta de alegrias e pequenas tristezas que não passavam de vidro. E então ela chega à conclusão do que são as lágrimas de vidro. É por isso que o leão branco sempre falava, é apenas uma lágrima de vidro. Ele queria dizer que seria apenas um curto lapso de tristeza se eu escolhesse estar ao seu lado, porque ele me proporcionaria felicidade. Alegria real, não apenas projetada à frente dos outros, como um espelho faria. Retirando as suas mãos do espelho, Grécia voltou a sentar-se aos pés do trono e, ao levantar a cabeça, viu o leão sentado sobre ele. Vivo! A jovem princesa carregava o leão dentro de si. Não havia nada que ela não pudesse fazer. E assim termina o nosso livro, A Lágrima de Vidro. Enfim, considerações finais, e eu acho que toda a gente deveria ler este livro. Portanto, ele sim retrata tudo o que Deus faz por nós, tudo o que Jesus fez por nós, só que em ficção, de uma forma um pouco mais, bom, não diria leve, mas é uma história assim que nos prende do início ao fim e que é só uau, é só uau. Ler este livro fez-me lembrar do quanto Deus me ama, do amor de Jesus por mim, de tudo o que Ele sofreu naquela cruz por mim, de tudo o que Ele fez. E mesmo quando eu tinha os olhos tapados e estava cega por coisas que pareciam tão boas e na verdade eram apenas curtos momentos de alegria numa vida de tristeza sem Jesus, mesmo depois disso e mesmo estando longe dele, ele continua a amar-me. A escrita é super simples de se ler, mas mesmo assim é uma escrita rica, é uma escrita boa. O livro prende-nos do início ao final. A capa do livro, as próprias folhas e tudo mais, a maneira como estão escritos os capítulos, a duração dos capítulos, portanto, o espaço entre letras, tudo isso está perfeito. Acho que sim, a Gabriela Costa foi super inspirada por Deus para escrever-nos esta maravilha, esta obra de arte que é incrível. E que Deus a abençoe muito, muito, muito em tudo o que ela for fazer e que ela nunca se desvie do caminho dele, porque isto deveria chegar a toda a gente, para realmente se conheça como nós somos tão felizes no meio deste paraíso que é Deus e no meio desta pessoa que é o amor da nossa vida. O livro fala muito sobre o pecado e onde o pecado nos leva, por isso esse é outro ponto incrível. Ela não nos poupa, nem nos tenta amansar, nem amansar o nosso pelinho quando nós pecamos, não. Nada disso, ela mostra muito realmente o que é que acontece quando nós entregamos a nossa vida ao diabo e pecamos. E acho que toda a história tem um grande sentido do início ao fim. Nem sei o que falar mais, por isso, por favor, leiam. Vou deixar o link da Amazon por aqui em baixo, na descrição. Comprem, leiam, por favor, porque está magnífico. Que Deus vos abençoe nessas leituras. Um beijinho e até ao próximo vídeo.